Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 30, Deixe para a Mestre. Um talismã de um kobold ancião é vendido por um bom preço. Se fosse um brinco, um ornamento de nariz, ou como na ocasião, um colar, tudo era garantido de vender por mais de 5 pratas por causa das pedras preciosas embutidas nelas. Houve até casos em que uma única pedra poderia ser vendida por mais de 40 pratas. Enquanto no segundo andar estavam as habitações dos trabalhadores de kobold de baixo nível, o terceiro andar abrigava os trabalhadores de kobold de maior nível. Os vigias anciãos desses trabalhadores eram chamados de capatazes. Os capatazes eram semelhantes em físico aos kobolds trabalhadores que lideravam no segundo ou terceiro andar, mas, ao contrário dos trabalhadores, eles estavam devidamente equipados com equipamentos de combate. Estes kobolds encarregados e subordinados eram o principal grupo alvo de Haruhiro. A dificuldade da luta dependia inteiramente da competência do capataz. Não era apenas a proeza marcial do capataz que era importante, mas sua capacidade de comandar seus subordinados também. Contra a intuição, lutas em que os capatazes preferiam estar na frente e lutar sozinho eram bastante fácil de ganhar. Por outro lado, quando eles estavam contra capatazes que ficaram trás para dar ordens, eles faziam a batalha difícil. Os seres humanos eram os mesmos. Em geral, os seres humanos tendem a se concentrar inteiramente no inimigo diante deles primeiro, e não era difícil entender o porquê. Ir atrás de um inimigo, ignorando quem está na frente de você, era uma maneira de se matar. Ninguém era tão idiota, é claro, pragmaticamente falando. A primeira prioridade em uma luta era eliminar a ameaça imediata. Mas às vezes as prioridades mudam. Por exemplo, quando um companheiro está em apuros, você corre o risco de deixar uma abertura para um ataque, a fim de ajudá-lo. Em seguida, houve momentos em que era uma ordem, não uma opção. Haruhiro nunca poderia forçar alguém a se colocar em tal risco, mas os kobolds capatazes eram diferentes. Eles poderiam gritar para seus subordinados ignorar Mugizu e Hanta e atacar Maria ou Chihiro. E se é pela coragem, submissão, ou medo perante o macho alfa, os subordinados obedecem sem pensar nas suas próprias vidas. Se eles fossem atualmente capazes de passar por Mugizu ou Hanta, isso poderia colocar o grupo em apuros. A classe mago de Chihiro não tinha habilidades específicas necessárias de combate próximo e precisava que todos a protegessem. Sua formação de batalha entraria em colapso e a luta se tornaria um desastre. Por outro lado, se eles derrotassem o capataz na luta, os subordinados dificilmente representariam uma ameaça. A maneira que Haruhiro viu, tudo o que tinham que fazer era ir para cima com uma estratégia para tirar o capataz o mais rápido possível para deixar o resto dos kobolds indefesos. Atualmente, sempre era um capataz e 2 ou 3 subordinados em cada luta. Com esta composição previsível do grupo inimigo, eles tinham uma vantagem, e eles também tinham se tornado hábeis em caçá-los. Neste ritmo, ir até o 4º ou 5º andar não parecia uma má ideia. E quando a próxima escada apareceu dentro da linha de visão tão naturalmente, a motivação de todos aumentou. Eles estavam trabalhando no 3º andar por 10 dias e tinham economizado algum dinheiro, então foi decidido que eles retornariam para suas guildas para adquirir novas habilidades. Todo mundo estava ansioso para ampliar suas habilidades de combate e ser capaz de fazer mais em lutas lhes daria um senso de realização. Haruhiro voltou à Mestre Bárbara e à Guilda dos Ladrões e pagou 4 moedas de prata para aprender a técnica, Viúva Negra. Devemos começar então, gato velho. Mestre Bárbara sorriu. A área de treinamento foi um quarto nas instalações da Guilda dos Ladrões em Nishimachi chamado Quarto do Veneno Assassino. Era um nome assustador e hediondo, mas a maioria dos quartos do lugar foram nomeados de forma semelhante. O Quarto do Veneno Assassino em si era bastante espaçoso, mas não tinha uma única janela. Um candelabro cheio de velas que poderia ser levantado e abaixado pendia no teto e proporcionava alguma luz,
Mas mesmo uma pessoa generosa não podia chamar a sala de bem iluminada. Se não fosse as velas, o quarto poderia estar completamente escuro mesmo durante o dia. Toda a atmosfera fez Haruhiro se sentir um pouco desconfortável. Mestre Bárbara estava em suas roupas reveladoras habituais, exceto que, hoje, a parte inferior do rosto foi coberta com um véu negro. Seus longos cabelos esconderam o rosto ainda mais, incluindo um olho, fazendo-a parecer um pouco assustadora. Sim, senhora, ele respondeu educadamente. Você tem se fortalecido, não é? Ou você tem trabalhado apenas para endurecer-se, lá? Não, senhora. Eu não tentei particularmente. Haruhiro não conseguiu terminar a frase, porque a mestre Bárbara tinha se movido repentinamente para atrás dele. Antes que ele pudesse sequer começar a se mover, mestre Bárbara tinha-o aprisionado totalmente. Ela tinha os dois braços fechados com força e sua perna direita emaranhada em torno de uma das pernas dele, deixando-o completamente imóvel. E sua espada estava contra sua jugular. Viúva Negra é uma técnica onde você pega instantaneamente seu alvo por trás, algo assim, e então o fere mortalmente. Se eu quisesse, poderia cortar sua garganta. Se você não tem uma faca, você pode simplesmente quebrar seu pescoço. E quando você quer incapacitar, em vez de matá-lo, mestre Bárbara mudou a ponta de sua faca de sua garganta para baixo, para sua virilha. Você deve esfaquear aqui. É particularmente eficaz em homens. Certo, disse Haruhiro. Sim, senhora. Poderia ser possível. Me deixar ir agora? Porque, você sabe. Sim. Você nunca esteve íntimo com uma mulher antes, certo? Não está acostumado a ser mantido assim. A mestre Bárbara riu ligeiramente. Haruhiro tentou inclinar-se para longe, mas mestre Bárbara o manteve firme. Por favor, você poderia sair de perto do meu ouvido. O que tem de errado? Eu só estou respirando normalmente, ela respondeu. E é só que minha fraqueza. Já vejo. Nesse caso, Haruhiro não tinha ideia do que aconteceu depois. Ele subitamente saiu voando pelo ar antes de bater duro com suas costas, puxando o ar de seus pulmões. Mestre Bárbara olhou de cima para baixo. Se você pode combinar Viúva Negra com outras técnicas, existem muitas maneiras que você pode manipular seus inimigos, continuou ela. Mas, primeiro, eu vou deixar você intimamente familiarizado com a técnica, e vamos continuar até que você vomite sangue. E eu não vou morrer. Senhora. Não há por que se preocupar com isso, não é? Você nem vai perceber se estiver morto. Mas tenha a certeza, eu me certificarei de que você seja cremado, e então a maldição do rei imortal não o zombificará. No entanto, para o seu crédito, ela sempre parou quando ele estava perto da morte e Haruhiro ficou bastante proficiente a usar as técnicas de luta que ela ensinou. Talvez ele só tivesse que confiar nisso e deixar seu treinamento para ela. Talvez. Possivelmente. Ainda assim, estava seriamente bem? Mesmo? Nas próximas 3 horas, mestre Bárbara utilizou Viúva Negra em todas as suas variações em Haruhiro, até que ele entrou em colapso e não poderia ficar de pé. Qual é o problema? Agora não é hora de ser preguiçoso, gato velho. Desculpe, senhora. Se você não pode continuar, então eu acho que nós vamos ter que fazer uma pausa, disse mestre Bárbara, e imediatamente sentou-se no estômago de Haruhiro. Haruhiro fez um meio som sufocado, meio murmúrio. Suporte. Seu treinamento não parará quando você está descansando. Endureça os músculos abdominais. E talvez possamos fazer algo pelos músculos da virilha. Eu vou morrer com certeza. Mas isso é tolerável, não é? Poucas pessoas morreram por causa do meu treinamento, você vê. As pessoas realmente morreram. Eu estou brincando.
porque eu gostaria de matar uma preciosa fonte de renda. Agora, suba. Urgue. Haruhiro rosnou quando ela ergueu uma perna, aumentando o peso sobre ele. Ele já estava colocando um pouco de força para manter os músculos de seu estômago duro. Se não o fizesse, não havia como ele poder suportar o peso. E este aumento, ela disse quando ergueu a perna restante. Todo o peso de seu corpo agora estava em cima do estômago de Haruhiro. Isso deveria ser uma pausa. Se a ideia era ser uma piada, não era engraçado. Vamos conversar por um tempo. Mestre Bárbara propôs agradavelmente. Não posso, suspirou Haruhiro. Garoto estúpido. Não responda. Ela estava exigindo o impossível. Como de costume. E se Haruhiro não obedecesse, as consequências seriam ainda piores. O falar, sobre o que, senhora? Ele cedeu. Você pode me contar uma história? Eu realmente, não tem nenhuma história, senhora. Que chato. Veja, é por isso que você nunca vai ser capaz de dormir com uma garota. Eu acho. Você tem meninas em sua equipe, certo? Quantas? T3, suspirou Haruhiro. Você precisa, pelo menos, reivindicar uma. Claro, pegando as 3, faria de você um pequeno macho alfa. Não, minha senhora, isso também é. Esse tipo de drama entre os membros do grupo é muito aborrecimento. Mestre Bárbara arriscou. Eu não sei, minha senhora. Eu não tenho nenhuma experiência com isso. Mesmo que seja um pouco chato, um pouco ainda é necessário. Isso me lembra de quando eu era como você é agora. Indo secretamente com o líder da equipe, enquanto brincava com o nosso mago, ao mesmo tempo, e enquanto brincava com o líder da outra equipe. Bem, nosso grupo desmoronou pouco depois disso e outras coisas aconteceram. Mestre Bárbara, quando você diz que desmoronou, que quer dizer que você é a única que se separou, correto? A primavera da juventude. Você não sente isso também? Isso, soa mais como uma paixão cega louca, senhora, disse Haruhiro. Não diga coisas como essa, mestre Bárbara o puniu. Haruhiro ofegou, incapaz de aguentar mais quando ela levantou as 2 pernas e balançou a bunda mais profunda em sua parte mestra. Mas se ele tentasse torcer para derrubá-la, ele não sabia o que ela faria com ele, então ele não teve escolha senão ficar imóvel e segura lá. Ele tinha que admitir, o senso de equilíbrio da mestre Bárbara era incrível. Não há tempo, mas agora, continuou ela. Você tem o quê? 16. E ao redor dos seus 16 anos de idade, meninas e meninos. É afundar ou nadar. Uma vez que o tempo passou, você nunca conseguirá recuperá-lo. Nunca. Se você não fizer seu movimento agora, a garota que você gosta pode ser roubada por outra pessoa. Basicamente, outros meninos vão querer fazer com a garota que você quer fazer também, e então ela se afastará e quando você vê eles fazendo em público, será tarde demais. Mas, senhora, não há uma menina que eu goste, disse Haruhiro. Realmente? Tem certeza? Gato velho. Você parece ter uma tendência para sempre jogar com segurança. Você está apenas segurando porque você não quer causar fricção entre os membros do seu grupo, não é? Isto é. Na minha experiência, os rapazes se apaixonam por meninas que estão nas proximidades. Os meninos são construídos dessa maneira por natureza, se apaixonar pelas meninas em torno deles. As meninas em torno dele. Yumi, Chihoro e Merin. Ele não odeia nenhuma delas. Às vezes, ele pensava que a cabeça de Arda Yumi a fazia bonita e eles se abraçaram uma vez. Tinha sido em circunstâncias bastante exclusivas, com certeza, mas a forma como sentia ainda estava lá. Ou melhor, ele não tinha esquecido. Mas se perguntar se ele tinha sentimentos por ela, ele não achava que ele tinha. Provavelmente. Chihoro. Bem, os seios são realmente grandes. O quê?
Porque esta é a primeira coisa que me vem à mente sobre isso. Ele era algum tipo de bárbaro. Um homem primitivo. Ele foi o pior. Absolutamente o pior. E também há isto. Chihiro queria Minato. Ou assim parecia. Não, esqueça, parecia. Realmente não havia nenhuma dúvida sobre isso. Não havia como ele pudesse. Não, apenas não. Fora de questão. Mary? Então? Mary era elegante e bonita. Haruhiro, uma pessoa completamente média, não teve a chance de se aproximar de alguém como ela. Ela era sua companheira de equipe, então tinha que haver algum grau de proximidade, mas Haruhiro realmente não achava que houvesse algo a mais entre eles. Não muito tempo atrás, durante uma conversa sobre seus tipos, Merin tinha dito que seu tipo era igual ao Mogizo. Será que isso significa que ela não gosta apenas de homens superficialmente bonitos? Mas se fosse Mogizo, então o Haruhiro não teria chance, não é? Não é uma chance de bola de neve no inferno. Mas não era como se ele tivesse esses sentimentos por Mary de qualquer maneira. Provavelmente. Ele só queria que ele pudesse fazê-la sorrir mais. Isso o tocaria profundamente se ele pudesse ver algo tão adorável como o sorriso dela de verdade. Isso seria mais do que maravilhoso. Mas ele não estava interessado nela de forma romântica, ele não pensava assim. Mestre Bárbara. Se, gato velho. Posso te perguntar uma coisa? É claro que é sobre garotas, certo? Realmente não. Garoto patético. Tentando mudar de assunto agora, não é? Não, senhora. Eu não ousaria. Eu nem pensaria nisso. Não é isso? Mesmo. Haruhiro contou a ela sobre a linha que aparecia durante as lutas. A metade inferior do rosto de Mestre Bárbara estava escondida por um cachecol, de modo que sua expressão era difícil de ler, mas Haruhiro sentiu que estava ouvindo atentamente. Ela também colocou os pés no chão enquanto falava, tirando o peso dele. Eu vejo, disse ela. Isto não é um mau sinal. Sinal. Mas não se engane. Não é nada especial. Engane. Eu nem sei nada sobre isso. Lento, hein? Um gato velho em todos os sentidos. Lento? Eu não acho que sou lento, senhora. Não, você é lento. Mas, para alguém tão aborrecido, seus instintos não são ruins. A linha que você vê, talvez seja uma maneira melhor de descrevê-la como, aparece uma ou duas vezes para qualquer um que tenha acumulado experiência suficiente. Mas não é apenas uma ou duas vezes, senhora. Não posso dizer que vejo isso o tempo todo, nem mesmo uma vez por dia, mas... Sim, esse pode ser o caso. A diferença é bastante grande, dependendo da pessoa. E quanto a você, mestre Bárbara? Ela encolheu os ombros. Às vezes aparece, às vezes não. Não é como se pudéssemos fazer aparecer apenas concentrando-se duro ou qualquer coisa. Mas quando você vê ela, você também pode executar, punhalada pelas costas, perfeitamente também. Embora não seja algo que você possa confiar, certo? Claro. É muito errático. Quase como se fosse completamente aleatório. Exatamente. Trabalhe no aperfeiçoamento de suas técnicas de luta. E construir esses músculos. Haruhiro ofegou mais uma vez enquanto o mestre Bárbara ergueu as pernas novamente. Ele não podia ver sua expressão, mas ela provavelmente estava sorrindo como uma louca sob aquele lenço. Você ainda tem um caminho a seguir. Você tem que construir o vigor e a força para durar uma ou duas vezes com uma menina depois de matar 5, 6 orcs. Porque você não é realmente um gato velho. Eu estou bem sendo um gato velho, senhora. Não seja um moleque atrevido. Argue. A mestre Bárbara o atingiu na virilha, quase fazendo-o desmaiar. Ops! Coloque um pouco mais lá agora. Se ele continua se treinando aqui, Haruhiro sentiu que, mais cedo ou mais tarde, seria esterilizado.